Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Se você está vendo esse vídeo foi gravado de duas uma. Ou você perdeu o arrebatamento e ficou e agora está assistindo esse vídeo, ou o Senhor Jesus não voltou ainda, né? Então, claro, vamos buscar a Deus neste momento. E tenho algumas coisas a dizer para você, amados, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor Yahushua HaMashiach, o Deus vivo, Yahweh Tsabaoth, Adonai Elohim. Santo é o seu nome, Senhor. Guarda, Pai, cada família que está me vendo, ouvindo, assistindo, Pai. Pai, eu dou ordem para que o adversário vá embora dessa casa, indo para o Hades do Sheol, em nome do eterno Yahushua HaMashiach. Pega as tuas malas e vai embora, porque agora chegou a salvação nessa casa, o tempo de Deus, em nome do Senhor Yahushua HaMashiach. Amém. Amados, ouçam comigo a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Amados, foi um sustinho no começo do culto, né? Mas há muitas profecias, muitas profetas por aí, profetizas e tudo mais. Mas o fim de todas as coisas está longe ainda. Tá longe. Tem muita coisa que tem para acontecer ainda, tá? Está se encaminhando para isso, tá? Mas algo que o Espírito Santo de Deus me orientou para falar para vocês que estamos assistindo é sobre o que chegou já. Que tempo estamos vivendo, tá? Tenha discernimento da estação que estamos vivendo hoje, porque muito se fala, né, fim do mundo, fim dos tempos, tudo mais, e a besta, o anticristo, falso profeta. Calma, vamos chegar lá. Mas algo que chegou já é a apostasia. Acabamos de ler aqui, né? Que antes daquele grande dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Mas o que é apostasia? Apostasia, a palavra ali quer dizer largar o hábito, renegar opiniões, doutrinas ou ideias. Renegar, deixar a fé esfriar, abandonar a fé. O que é apostasia nos dias atuais? Aqui está escrito que antes da aparição do líder mundial, do anticristo, o que for, virá a apostasia. E a apostasia já chegou. Quais são os sintomas da apostasia? Por exemplo, pandemia, né? O culto vai ser online. Ai, que saudade de estar no culto na igreja. Aí quando passa o lockdown, né? Hoje eu não vou no culto hoje porque tô cansado. Porque meu marido não vai, porque minha esposa não vai. Vou ficar em casa hoje. Hoje tem jogo, tem um programa legal para assistir, tem um seriado. Hoje eu não vou no culto hoje. Deus me entende. Tô tão cansado que hoje eu não vou ao culto. Hoje eu não vou poder ir na oração, pois eu tenho academia. Eu tenho um treino, né? Não vou poder ir na oração hoje. Hoje eu vou orar em casa mesmo. Vou ficar em casa orando aqui na oração, em casa. Deus me entende. Ou então, minha mulher não quer atender as minhas necessidades. Eu vou contratar uma acompanhante profissional. Ou minha mulher não me satisfaz, vou dar uma espiada no grupo dos parças. Meu marido não me escuta,
Vou falar com aquele meu amigo do trabalho. Dinheiro, dízimo, oferta, isso aí é coisa do passado. Não precisa mais honrar a Deus. Deus me entende, aqui não sobra. Amados, 1 Timóteo 4:1 diz, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A apostasia, ela está aí para contaminar, para tirar da casa de Deus aqueles que iriam herdar a salvação. E se você não observar os sintomas, pode ser que você já está enredado. Pode ser que você já está debaixo de uma maldição e não está enxergando isso. Pode ser que você já está contaminado. Pode ser que você faz parte desse grupo de pessoas que abandonaram a fé. Está esperando algo de Deus e Deus está esperando algo de você, uma posição de você. Aqui o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos, não é nem fim dos tempos, últimos tempos, muitos apostatarão da fé, abandonarão o Senhor, o seu amor. É só você olhar ao redor, amados. Olha o que está acontecendo. São sinais explícitos de que algo não está certo. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Deus dizendo. O meu povo cometeu 2 crimes. 1. Eles me abandonaram. A mim, a fonte de água viva. E 2. E cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Aqui Deus fala que o povo cometeu 2 crimes. Primeiro, abandonar o Senhor. Não busca mais o Senhor como antes, porque existem só 2 jeitos de você vir para Deus. Você já sabe, né? Um, pelo amor, ou pela dor. De uma dessas maneiras você será atraído por Deus, tá? E Deus fala que eles abandonaram a minha fonte de água viva. É que a fonte de água viva tem a ver com o Espírito de Deus, tem a ver com o Espírito Santo. E quando você deixa de buscar a Deus, você deixa de beber essa água, a água do Espírito Santo. E Jesus disse que aquele que crer em mim, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior jorrarão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. E aqui ele fala ainda sobre o Espírito Santo. Quando você tem uma vida com o Espírito Santo, você já está vivendo o reino de Deus na terra. Quando você vai para algum país, você está sujeito às leis daquele país. Eu vi recentemente que muitos brasileiros foram deportados de uma nação, né? E lá a nação deportou eles, voltaram para o Brasil, porque lá tentaram entrar não de maneiras oficiais. E por isso que a palavra de Deus fala, bem-aventurado aqueles, né, que mantenham suas vestes limpas, alvejar o sangue de Jesus, porque entrarão, né, pelas portas. Naquele dia muitos vão tentar escalar o céu, não vão conseguir entrar lá. Então Deus fala que eles abandonaram a mim, o Senhor, a fonte de água viva, aquele que dá o Espírito Santo para que você viva o sobrenatural, para que você viva, sabe, uma vida, o reino de Deus aqui na terra, para que a sua casa seja um pedacinho do céu, para que onde você for, o seu trabalho seja bendito, abençoado, o fruto do seu trabalho, para que você venha prosperar, desfrutar da herança em Cristo Jesus. Mas aqui ele fala, o segundo crime que o povo cometeu é cavar a sua própria cisterna, beber da sua própria fonte. Aqui fala ainda cisternas rachadas que não tem água. Ou seja, você está tentando beber de uma fonte e não consegue se saciar. Não está bom o casamento, não está bom o seu trabalho, não está bom o seu emprego, nada está bom para você. E tenta cavar uma outra cisterna. A minha cisterna chama o meu esporte preferido. Vou lá, né? Aquilo me dá emoção, aquilo mata a minha sede na minha alma. O meu esporte é treino. Pastor Rodrigo, eu amo academia, mas tem que ter um equilíbrio, tempo de cuidar do corpo, da alma e do espírito. E pessoas que estão cavando as suas próprias cisternas, aquilo
tenta saciar a tua sede por um tempo e as cisternas são rachadas e você tenta cavar um outro buraco. E Deus fala que isso é um crime contra você mesmo. Você está morrendo de sede. Jeremias 2,14. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram sua terra, queimaram suas cidades e as deixaram desabitadas. Aqui Deus fala assim, que quando você comete esses dois crimes, abandonar a Deus, a fonte de água viva, de ser cheio do Espírito Santo, e começa a cavar sua própria cisterna, o seu próprio pocinho para você tomar água. A consequência disso é que você tem uma vida de escravo de novo. Uma vida de escravidão. E consequentemente virão o quê? Leões. Você vai se tornar uma presa do leão. E a Bíblia fala aqui, né, que o diabo, vosso adversário, né, ruge como leão, procurando quem possa tragar, devorar, destruir. Então comece a perceber o que está acontecendo com a sua família, com os seus sentimentos, com ao seu redor. O que está acontecendo? Será que você se tornou presa fácil do adversário? E aqui fala de arrasaram sua terra, destruíram suas cidades, ou seja, você não vai ter paz na sua casa, no seu ambiente. Jeremias 2,17. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus. Olha o que ele fala. Se tudo isso está acontecendo com você, não foi porque Deus te abandonou, foi porque você abandonou o Senhor. Porque você abandonou Deus, abandonou seus princípios. Porque para entrar no reino de Deus, existem, como aquele país, existem regras, existem regulamentos, existem ali leis. Existe uma cultura do céu. E não foi Deus que te abandonou, você que abandonou a Deus. Ele fala, você não foi o responsável pelo que aconteceu a você, por abandonar o Senhor, o seu Deus? Versículo Jeremias 2,18. Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? Por que vai à Síria beber água de Eufrates? Ou seja, porque você tem buscado saciar sua sede com as coisas deste mundo? Porque o Egito é uma simbologia desse sistema secular, desse mundo tenebroso, mundo de pecado. Porque você vai beber a água no mundo? Porque você vai saciar sua sede nas coisas deste mundo? E não vai saciar sua sede com as coisas divinas, com o Espírito Santo, e sem você uma fonte de água viva a jorrar. E Deus fala, você é o responsável pela sua própria desgraça e tragédia, porque foi você que abandonou o Senhor. O Senhor continua no mesmo lugar. Jeremias 2,19. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano Senhor dos exércitos. Aqui fala que o seu próprio crime vai castigar você, de abandonar o Senhor. E Deus fala, gente, compreenda, tenta entrar na mente de vocês, como é mau e amargo abandonar o Senhor, seu Deus. Olha a vida de amargura. Está começando a compreender isso em nome do Senhor Jesus? E detalhe, e não ter temor de mim, não teme a Deus. Não tem temor daquele que é santo, daquele que sabe de todas as coisas. Não tem temor, vive uma vida sem temor. Sabe, uma vida que fica procrastinando a busca pela presença de Deus. Não busca, a boca fala palavras torpes. E Deus está falando para você, vem se santificar, você é o responsável pela sua tragédia, pela sua desgraça. E ele fala, Jeremias 2,20, há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Ou seja, quando você estava precisando, quando você era escravo do pecado, quando você era escravo, Deus ele fala, eu despedacei as correias que aprendiam, mas você disse, eu não servirei, ao contrário, em todo o monte elevado, debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Ou seja, Deus te honrou, Deus te libertou, tirou você da escravidão. Você fala, sabe, Deus já fez comigo o trabalho dele, fui curado, casamento restaurado, eu não vou servir ao Senhor.
eu não vou servir, eu não vou buscar a Deus, eu não vou servir ao Senhor. E então a sua vida começa a ter consequências drásticas, porque esse mundo jaz no maligno. Ou você vive no reino de Deus, ou você vive no império das trevas. Jeremias 2:21. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Ou seja, Deus ele plantou você para que você dê fruto, para que você dê bons frutos, tenha boas atitudes e seja feliz e próspero. Ele pergunta, então como é que você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Jeremias 2:22. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Amém, amados? Está mais sujo ou suja do que galinheiro, né? Está mais sujo do que um chiqueiro, do que um porquinho. Mesmo que tente se lavar, ele fala, olha, a sua mancha está, mesmo que se lave com soda e com muito sabão. Gente, soda corrói. Imagina se lavar com soda e com muito sabão. A mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. Ou seja, você pode ter as tuas maneiras, mas diante de Deus ainda estará impuro. E Deus tem o propósito de te avisar, olha, acorda da vida, em nome de Jesus. Desperta tu que dormes. Jeremias 2:19. E a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Aqui fala assim que está um povo cheio de malícia. Malícia no olhar, no jeito de se vestir, roupas sensuais, desejo de ser cobiçado, a malícia, e fala que as tuas apostasias, o seu abandono vai te repreender. E Deus fala assim, você vai ver quão mal e amargo é você abandonar o Senhor e ainda não temer a Deus. Jeremias 11:10. Eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça, do qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Ou seja, pecado que o teu avô cometeu, que teu pai cometeu, você está voltando e repetindo esse mesmo pecado. O que será que você está repetindo? Que está acompanhando de geração a geração, não deu ouvidos às palavras proféticas, às palavras do Senhor para a tua vida, e ainda prestaram culto a outros deuses, dedicou a sua vida a outras coisas, quebrou a aliança com Deus. E ele fala, olha, trarei sobre eles uma desgraça tal, que mesmo na desgraça eles vão clamar a mim e eu não vou ouvi-los. Ou seja, Deus não ouvirá. Amados, Deus é assim. Até no Novo Testamento, quando aquele homem foi curado, ele fala, olha, eu sei que Deus não ouve pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, esse ele ouve. Aí você pode dizer assim, mas pastor Rodrigo, então eu vou pedir para o Senhor orar por mim. Não adianta nem eu orar por você também, meu querido. Jeremias 11:14. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Ou seja, nem a minha oração, nem outro líder, nem outro profeta, ungido, santo, se consagrando, Deus não vai ouvir. Deus é assim, gente. Ele quer que você perceba aonde você se meteu por ter abandonado o Senhor, a fonte de água viva, deixado o Espírito Santo e aberto a sua própria cisterna, o seu pocinho, onde se lá bebe, lá não retém água, acabou aquela fonte de água, se não saciou direito, cava outra fonte e assim você vai.
Ele fala quão mal e amargo é você abandonar o Senhor. E que tempos são esses que nós estamos vivendo então? Jeremias 8:7. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o touro observam a época de sua migração. Mas meu povo não conhece as exigências do Senhor. Até os animaizinhos, eles sabem as estações, os tempos, né? O tempo de se migrar, o que está acontecendo, o que está determinado em tal tempo. Mas o povo de Deus está por fora. Muitos estão assim por fora. Aquele que busca o Senhor está sabendo de tudo que vai acontecer, porque Deus ele anuncia aos seus profetas. Tudo que estamos vivendo hoje já foi anunciado anos atrás, dentro de igrejas. Deus foi falando já desde 2013, 2014, 2015. Deus foi falando: olha, vai acontecer tal coisa, tal coisa. Tem na internet muitos testemunhos. Deus avisou primeiro os profetas, tá? E o que tempo estamos vivendo, amados? Eu falei que o fim ainda está muito longe, mas que estamos vivendo um tempo de apostasia. E Deus está preparando a igreja para esse tempo agora que já estaremos vivendo ainda neste ano 2021 e 2022. Nós temos aí, dia 26 de maio, próxima semana, uma super lua de sangue. A super lua de sangue, né? É como sinais. Lá em Gênesis, Deus fala, capítulo 1, ele fala que ele criou a lua, o sol, para estações e sinais. Joel capítulo 2 fala também de sinais, o sol na lua, né? Em Atos também, Deus ele estabeleceu para sinais. Uma super lua de sangue, quer dizer assim, pela tradição dos judeus, os rabinos falam que uma lua de sangue, o eclipse da lua, né? Simboliza o juízo de Deus contra Israel. E quando é uma eclipse do sol, é o juízo de Deus contra as nações, contra o mundo. Juízo, julgamento. E no dia 10 de junho nós teremos um eclipse do sol total, um anel de fogo, um eclipse que a gente fala anelar, fica em torno de um anel. Muitas coisas estão já acontecendo, tá? Esse ano também é um ano muito importante, onde no dia 7 de setembro, que é além da independência do Brasil, se inicia o Rosh Hashanah. A gente vai falar sobre isso mais tarde, em outros momentos. Tá, mas é um início também do 7º ano, o ano da Shemitah, o ano da remissão. São princípios. Quem estava no grupo de célula em 2015, lembra que eu falei sobre isso? Que aconteceu algo, né? Deus deu uma revelação para um rabino judeu também, desses tempos de crise de 7 em 7 anos, porque existe um propósito. Fica para um outro estudo isso daí, tá? Mas são coisas que estão acontecendo este ano. E nós, como igreja, estaremos iniciando um jejum de 21 dias a partir do dia 1º de junho, tá? E estaremos aqui no templo todos os dias, das 8 às 9, tá? Exceto se houver lockdown nos finais de semana. Mas o propósito é que, se você não puder vir aqui, eu vou enviar uma mensagem para você, para que da sua casa você acompanhe os 21 dias de jejum. Em nome do eterno Senhor Jesus. Você não vai ficar sem a palavra. Mas é importante se jejuar, importante se consagrar. E no próximo domingo estarei falando sobre isso. Como jejuar, por que jejuar, o propósito. Tá bom? Porque quando você não busca Deus, quando você abandona o Senhor, alguém vem te buscar. Sabe quem que vem te buscar, né? O maligno vem te buscar. Se dá uma legalidade, a palavra fala: não deis lugar ao diabo. E quando você não busca Deus, o diabo te busca. O diabo às vezes está assistindo seriados com você na sua sala, juntinho com você, comendo pipoca. Não estou falando que é errado assistir seriado, não. Estou falando para você começar a dedicar tempo também para o Senhor. Quem sabe que entre você, no seu leito, você casal, entre você e a sua esposa, no meio ali, o diabo está dormindo ali, no meio, tranquilo. E nada acontece entre vocês, casais. Pode ser que você não tenha ensinado o seu filho a ler a Bíblia. Ou você, pequenos, papai e mamãe, abre um texto, Salmo 23. Olha, ensina as crianças do caminho que deve seguir. Olha, filhinho, vamos hoje decorar Salmo 23, 1. Meus pais faziam isso quando era criança, gente. Papai e mamãe,
Sobre vocês estão a responsabilidade de educar as crianças do caminho do Senhor, para que anos mais tarde vocês não venham falar: pastor, me ajuda com meu filho ou minha filha. Vocês são autoridade sobre seus filhos, tá bom? E a palavra fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que é desenvolver a salvação com temor e tremor? A palavra desenvolver aqui quer dizer katergazomai, é conquistar, é ter uma vida de resultados. Você desenvolver a sua salvação, você tem uma vida de resultados no mundo espiritual. Deus deseja que você tenha uma vida de resultados. Você venha viver o reino de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Ter uma vida de influência, uma vida com resultado. Amém? E para nós encerrarmos aqui, Ezequiel 37, 23. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Deus deseja te purificar. Deus deseja te santificar. Deus deseja te abençoar. Ele falou: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Depois do quê? Depois da purificação, tá? E o tema dessa noite é: acerte o seu relógio. Chegou o tempo de se arrepender, se santificar, se consagrar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Amado Jesus, visita, Senhor Deus, essas casas agora, Senhor. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo daqueles que abandonaram a fé, aqueles que estão vivendo o tempo da apostasia, aqueles que estão dormindo, Senhor Deus, esperando o mal chegar, Pai. Espírito Santo, Deus, eu lhe peço, Senhor Deus, antes que seja tarde demais, que eles possam ouvir. Tira o comichão dos ouvidos, tira a cegueira espiritual, tira, meu Deus eterno, essa mornidão, Senhor Deus, que eles possam voltar a beber da fonte de águas vivas, que é o Senhor, ó Deus, o Espírito Santo. Que eles parem de cavar as cisternas, parem de cavar poços com águas que eles querem beber à sua vontade, mas essas cisternas rachadas, que não seguram essa água, e traga o temor do Senhor a essas famílias, Pai. Temor, tremor, precisamos desenvolver a nossa salvação, pois agora é tempo, Deus, de arrependimento, é tempo de consagração, é tempo de jejum, é tempo, Deus, de voltar a clamar e buscar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, Senhor, pois os dias são maus, e o Senhor está chacoalhando o mundo, Senhor Deus, porque a partir de agora, Pai Santo, segundo semestre, Pai Santo, até, Pai Santo, o ano 2022, Pai Santo, o Senhor vai chacoalhar, vai colocar o mundo de cabeça para baixo, Deus. Direi, Pai, porque muitos abandonaram o Senhor. Muitos abandonaram o Senhor, Pai. O amor de muitos se esfriou, Pai. Ele peço, Senhor Deus, venha encher com o Espírito Santo aqueles que estão buscando o Senhor, Pai, em tempos de crise. Aqueles que estão se esforçando para estar na tua casa, Pai, quando as portas estão abertas. Aqueles que não têm preguiça. Aqueles, Pai, que estão, Pai Santo, dedicando, Pai Santo, o tempo para leitura da palavra, para orar no seu quarto secreto, para buscar, para jejuar, para entender as coisas espirituais, porque eles estão acordados, Pai. Guarde e proteja, Pai Santo. Desperta, Pai, enquanto é tempo. Que essa palavra, Pai Santo, venha como uma espada, 2 gumes, atravessando, Pai, dividindo, Pai, juntas medulas, alma do Espírito, que o Teu Espírito Santo venha, Pai Santo, deixa essa mensagem, Pai, em cada coração, para que dê resultado, que possam desenvolver a salvação,
e ter uma vida espiritual completa em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos rapidamente aos recados, tá? Então, no próximo domingo estarei passando para vocês sobre o jejum de 21 dias, qual que é o propósito e os resultados e benefícios que esse jejum vai trazer para a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Quinta-feira nós temos aqui a tenda do encontro, tá? Das 20 a 21 horas, tá? E domingo que vem ainda é uma incógnita, nós estamos aguardando agora a liberação dessa semana, tá bom? Mas estaremos enviando a todos notificações, tá bom? Sobre se vai haver culto presencial, né? Com cerca de 35% domingo que vem, tá? Ainda não é certeza, tá? Mas eu aviso vocês em nome de Jesus. Amém? Remana Sheda Ripavanai. Que o amor do Pai, Yahweh, a graça do soberano Yahushua HaMashiach, Senhor Jesus Nazareno, o poder do conselheiro Ruach HaKodesh, Espírito Santo, seja sobre a tua vida, meu amado e minha amada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós e nos dê misericórdia. Que Ele vire para nós, levante seu rosto sobre nós, nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, em nome do Eterno. Amém.